A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas. Hoje vamos compartilhar a questão da maturidade, a questão de andar com Deus com experiências mais profundas. E isso é o desejo do Senhor para as nossas vidas e que depende muito de nós, do nosso empenho, de buscarmos realmente maturidade, de sermos vigilantes, de desejar cumprir a vontade do Senhor e ter compromisso com a verdade. Mas hoje nós vamos ver assim como o Senhor nos revela a questão da imaturidade. O que nós devemos fazer para sermos maduros? Qual é a nossa parte? Nós não temos o poder para vencer, mas temos o poder de escolher pelo Senhor. E qual é a parte que nós temos que escolher? O que nós temos que fazer para que o Senhor nos leve a experiências mais íntimas, mais profundas e nos revele cada vez mais a sua vontade, nos levando para o centro desta vontade na igreja, que é o corpo de Cristo. Primeiramente, te convido a ficar comigo até o final, te inscreve no canal, comenta, curte, compartilha essa mensagem para que mais vidas sejam abençoadas e enriquecidas com a palavra de Deus. Nós vemos uma passagem, que nos fala no livro de Ezequiel, que fala das águas purificadoras, das águas em que o Senhor queria levar, o profeta a ter experiências mais profundas com Deus, mais íntimas com Deus. E aí então ele deseja que ensinar ao profeta naquele momento o que as águas iriam fazer e qual seria a sua parte. Em Ezequiel capítulo 47, nós vemos então a experiência que o profeta teve com Deus. No versículo 3 diz assim: saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. No versículo 4 ele mediu mais 1000 côvados e aí, lá no final do versículo diz que as águas já davam pelos lombos. No versículo 5 diz que as águas eram tão profundas que ele somente poderia passar a nado. Nesse momento que ele estava com as águas pelos lombos e que ele só podia passar a nado, no momento que chega de profundo a ele ter que tomar a decisão de nadar, ali sim ele toma a decisão e ele tem o amadurecimento de andar sem tocar no fundo, andar crendo na fidelidade do Senhor. E é nesse momento que o seu pensamento, as suas vontades, suas emoções estão todas rendidas ao Senhor, entregues ao Senhor. Nesse momento, esse profeta teve essa experiência e isso ele quer nos ensinar, porque o Senhor quer nos levar a nós termos uma vida de mais confiança, sem ter pensamentos, sentimentos que estejam não mais nos dominando. Pode até sermos influenciados, envolvidos, mas isso não pode nos dominar, não pode nos aprisionar, não pode nos deixar estagnados numa condição espiritual. Nós temos que desejar ter experiências com Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 11, diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então, fala aqui de 3 circunstâncias: que ele falava como menino, sentia e pensava. Então, é isso que nós precisamos vigiar. Essas 3 percepções dentro de nós: o nosso pensamento, o nosso sentir, consequentemente, o nosso falar. Porque se nós falamos, é porque já fez alguma coisa dentro de nós, já projetou alguma coisa. Então, já andou pelo nosso pensamento e andou pelo nosso sentimento.
E aqui, então, Paulo disse que quando ele era menino, ele falava, sentia, ele pensava, então, ele era sem compromisso com Deus, ele era sem maturidade, ele andava de qualquer jeito. Ele pensava o que ele queria, ele sentia o que ele queria, consequentemente, ele falava o que ele achava que podia falar. E aí, quando eu cheguei a esse homem, eu desisti dessas coisas. Então, para que a gente ande nessas águas mais profundas, nós precisamos desistir dessas coisas, ou seja, escolher pensar nas coisas do alto e buscar as coisas do alto. Então, tudo passa por uma escolha, por uma decisão, sim, da nossa parte, mas nós precisamos, é importantíssimo, fundamental, nós vigiar. O que eu tenho pensado? O que eu tenho sentido? O que eu tenho falado? Muitas vezes a gente fala e nem se dá conta do que está falando, muito mais o sentimento e os pensamentos. Então, Deus quer de nós temor no pensar, temor no sentir e temor no falar. Isso nos leva à maturidade. E então, nós precisamos estar sempre vigiando o que está passando dentro de nós. Claro que no nosso dia a dia, né, nós temos os nossos afazeres, eu sempre gosto de salientar isso, porque parece que fica uma coisa muito maquinal, né, que eu tenho que estar sempre pensando para daqui a pouco eu não vou fazer nada. Não, nós vamos fazer os nossos afazeres normais, diariamente, mas nós temos que parar um certo momento e dizer, o que eu pensei naquele momento? O que está passando dentro de mim? Com que sentimento eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo com amor, né? Eu tenho satisfação e alegria aonde eu moro, as pessoas com quem eu convivo, porque às vezes, amados, esses dias o Senhor ainda me mostrou que quando a gente não sai muitas vezes na nossa boca a murmuração, então não vou, né? Não estou murmurando. Mas se há insatisfação com qualquer coisa, com o trabalho, com o lugar que a gente mora, com as pessoas que a gente convive, se há insatisfação, nós estamos em murmuração, sim. Muitas vezes não saiu nos nossos lábios, mas por dentro nosso coração não está grato, não é um coração que adora, não é um coração satisfeito com as circunstâncias que Deus tem trazido, sabendo que Ele vai fazer algo maravilhoso através daquela circunstância que a gente está passando. Então a gente está sem realidade. Então, o nosso pensar e o nosso sentir não estão conectados às coisas do alto, ao que é de Deus. E sim, nós estamos pensando e sentindo como meninos. E aí aquilo vai nos impedindo de crescer, de ter experiências com Deus, de avançar. Então, nós precisamos fazer sempre uma análise. O que eu penso? O que eu sinto? Né? Quando eu faço os meus serviços, quando eu faço os meus afazeres em casa, quando eu vou para a igreja, eu vou com alegria ou eu vou por comércio? Porque eu tenho que ir por causa, né, de uma religião, enfim, nós precisamos permitir que o Senhor nos mostre. Eu me mostro, eu não estou vendo, né? Vigiar o que nós pensamos, o que passa no nosso pensamento durante o dia, né? Será que a gente julga? Será que a gente hostiliza as pessoas? Não digo de uma maneira tão intensa, mas muitas vezes de uma maneira sutil, o inimigo vai sorrateiramente, vai entrando no nosso coração, né? E Deus não deseja para nós que nós andemos como meninos, agitados de um lado para outro, né? Conforme as circunstâncias. Deus quer que nós estejamos com os nossos pés firmados na sua verdade, pensando, buscando as coisas do alto, né? Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8, nos deixa um conselho maravilhoso. Diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então nós precisamos fazer uma análise do que passa no nosso pensamento. O que nós estamos sentindo? Consequentemente, o que nós estamos falando? E nós precisamos, então, para que haja a maturidade, o amadurecimento, responsabilidade com a verdade de Deus. Então, eu tenho que abrir mão daquele pensamento e pensar nas coisas do alto. Ah, mas eu não consigo. Quando chega no ponto que a gente não consegue, porque às vezes são umas circunstâncias que nos deixam
desanimado, irado, abatido ou ressentido, nós temos que ir para a presença do Senhor e ter uma conversa com Deus. Porque as circunstâncias, elas vêm, é uma revelação do amor de Deus, porque elas vêm sobre as nossas vidas para expor o que há de negativo no nosso coração e que precisa ser mudado. Então, quando as circunstâncias vêm e se levanta dentro de nós algo que não é a fé, que não é a alegria, que não é a adoração, que não é os frutos do Espírito, nós temos que ir para os pés do Senhor e nos humilhar e dizer: Senhor, eu não consigo vencer, para que o seu Espírito venha e nos ajude e nos console, nos oriente, nos dando sabedoria, para que a gente avance naquela área, para que o Senhor subjugue todo aquele sentimento que não é dele, mas nós temos sim que tomar uma posição. O que tem passado na nossa mente? O que nós temos sentido? O Senhor tem nos trazido isso, né? Para que a gente esteja com realidade, porque senão vive a vida inteira pensando a mesma coisa, sabe? Sentindo a mesma coisa, não avança, não ganha as virtudes de Deus, não ganha as experiências mais profundas com Deus, tem uma vida muito superficial, com água pelos tornozelos, como nós lemos na palavra do livro de Ezequiel. E o Senhor não quer isso para nós. Deus quer experiências mais profundas, mas toda pessoa, para avançar em maturidade, ela também tem que avançar em compromisso e responsabilidade. Quanto mais adulto nós somos, mais responsabilidade nós temos, certo? Quanto mais criança, menos responsabilidade. Então nós temos que ter responsabilidade com a verdade de Deus, compromisso com a verdade de Deus, vigiando o que está passando na nossa mente, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos e cuidando o nosso falar, para que a gente avance e tenha experiências com Deus, seja comprometido com a verdade de Deus, né? E aquilo que não está, eu sempre gosto de salientar, nós não temos força para vencer, mas o Espírito tem, então nós temos que buscar a presença do Senhor. Que o Senhor esteja abrindo cada vez mais o nosso entendimento, nos despertando, para que a gente esteja vigilante, comprometido com a sua verdade, alcançando maturidade espiritual e deixando as coisas próprias de menino, né, e tendo uma vida de cristão responsável com a verdade, porque se nós não formos responsáveis nas coisas pequenas, o Senhor não pode nos dar as maiores, e vai chegar um tempo que, se nós não formos responsáveis dentro da nossa casa, nós vamos correr o risco de negar o Senhor aonde nós estivermos. Então, nós precisamos, correndo, né, urgente, amadurecer, ser comprometido, ser corajoso, né, estar convicto daquela verdade, que aquilo ali é a verdade de Deus e que ninguém pode mudar, para que a gente não seja envolvido pelas doutrinas, pelas circunstâncias externas, pelo raciocínio dos outros, pela visão dos outros, e sim pela verdade de Deus, e estarmos firmados na verdade de Deus. Nós precisamos amadurecer para não sermos envolvidos com doutrinas que não são a palavra de Deus. E isso requer de nós responsabilidade com a sua verdade. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e derrame sobre nós a realidade destas verdades, para que a gente o sirva em temor na sua presença, em nome de Jesus. Amém.